Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Você, produtor de todo o Brasil, já sabe, né? Enfrentamos ainda problemas com relação ao clima. O El Niño causou danos seríssimos aos produtores em várias regiões do país, seja por seca, seja por excesso de água em outras regiões. E a definição e os números, as estatísticas, projeções em relação à safra ainda são incertas aqui no país. Alguns produtores ainda conseguiram garantir uma boa produtividade, foram raras as situações. É lógico que uma boa parte dos produtores, agricultores com essa safra de soja 23-24 estão preocupados e com muita razão, porque a conta vai chegar, os compromissos são inúmeros e começa a bater a porta praticamente para muitos a urgência, não digo desespero, mas sim a urgência de encontrar uma solução para essa safra com as indefinições daquilo que está sendo colocado à mesa. Falar um pouquinho sobre essa questão toda, sobre o alerta, né, com relação a essa crise climática, também os problemas financeiros que advêm, principalmente dessa safra com os números ainda não consolidados, é certo? Nós vamos até Brasília. Nós vamos falar com Jânio Zeferino, da AgroEasy Consultoria, Soluções Financeiras, que já está conosco. Jânio, prazer em tê-lo conosco. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Prazer estar com vocês, todos os telespectadores do Clube do Tempo e Dinheiro. Jânio, quando a gente fala sobre expectativas em relação à safra, para muitos produtores ela é frustrante. Para outros ainda conseguiram garantir, pelo menos pagar as contas. Agora, a conta vai chegar para a maior parte dos produtores e muitos vão estar com cobertor curto, é isso? Olha, Sérgio, você resumiu bem a situação. Nós estamos vivendo um momento nessa safra onde a gente sabe que as estatísticas do Brasil elas são bastante difíceis de entender. Não existe ainda uma definição clara do que aconteceu com a safra, do que aconteceu com os produtores. Nós sabemos que Rio Grande do Sul, Paraná, chuva demais, Mato Grosso, pouca chuva, e existe muita indefinição. Por outro lado, existe também um passivo que se vem carregando desde a safra passada, quando nós tivemos recorde de preço na safra 2022 e depois na safra 2023 e agora na colheita de 24, com uma queda expressiva no preço nominal da soja. Nós tivemos preço de R$200 em 2022 e hoje estamos com abaixo de 100 em algumas regiões. Então, há uma queda de renda comprovada. Mesmo que a gente tivesse uma safra normal, Sérgio, os produtores estariam enfrentando neste ano muitas dificuldades para honrar os seus compromissos. E o que a gente tem percebido no nosso trabalho aqui na AgroEasy, nossa empresa que é especializada aí nessa área de renegociação de dívidas, com captação de recursos. Nós temos aí mais de 40 anos de experiência dos dois lados do balcão, trabalhando com produtores. O que a gente observa é que nesse momento de crise, o que mais aparece são propostas que não vão ter sustentação nenhuma. O que vai acontecer? São propostas de que vão solucionar as dívidas de maneira milagrosa, não vai ser pago, vamos prorrogar, a justiça vai rever os seus valores, você vai ter um desconto de 90% da sua conta, e isso não é verdade. Isso não é a verdade, isso não é a realidade. Outra questão também que não é a realidade para a grande maioria dos produtores brasileiros é a questão das recuperações judiciais. Por quê? Porque hoje, Sérgio, você sabe, os produtores também sabem, a maioria das operações que os produtores têm são CPR, e a CPR não entra nas recuperações judiciais. Portanto, aquele boom da recuperação judicial passou. A gente sabe também que numa recuperação judicial, num momento como este, onde não se tem caixa, o preço está baixo, a colheita foi ruim, é um suicídio. A outra proposta, Sérgio, que acontece nesses momentos é a judicialização. Mas é bom lembrar que os bancos do Brasil, alguns têm mais de 200 anos, outros têm entre 100 e 200, outros têm 100, e a maioria tem pelo menos 40 anos. E eles têm tempo, estrutura, corpo técnico para brigar até chegar nos tribunais superiores e de lá continuar brigando. Então, o que acontece neste momento que a gente está vivendo, Sérgio?
a solução não é a judicialização, não é a recuperação judicial, não é nada disso, não é também buscar uma proposta mirabolante aí para ter descontos de 90%, como a gente vê o tempo todo a oferta. O tempo é de sentar, negociar, conversar e ter um apoio profissional para fazer todo esse trabalho. Até porque o canto da sereia está por aí agora. Em momento de desespero, o produtor, por sua vez, acaba se desesperando, acreditando em algumas promessas que são inviáveis, como você mesmo disse. E é o que mais acontece nesse momento, né, Jânio? Eu tenho acompanhado, Sérgio, em várias situações aqui na internet, que o que está acontecendo? Muita gente a gente está vendo aí propostas, né? De que vai ter 90% de abatimento, que o seu contrato vai ser revisto. Hoje em dia, o que já aconteceu há 30, 40 anos atrás, onde os contratos eram feitos assim meio amadoristicamente, hoje os bancos têm setores jurídicos estruturados, especializados em operação de crédito. Já existe muita jurisprudência que reforça a posição tanto dos credores quanto dos devedores. E o momento que o produtor deveria procurar um apoio jurídico era antes de assinar o contrato, para ver se o contrato que ele está assinando é um contrato que está coerente, protege ou defende das suas posições. Depois, procurar esse assessoramento que a gente tem visto ao longo do tempo é que você tem um tempo, mas a conta chega. A conta chega, o momento chega, e às vezes é cada vez mais difícil, né, para quem é produtor, sofrer 10 anos, 5 anos, 15 anos, até 30 anos na pressão de uma execução judicial, sem saber se a sua propriedade vai a leilão, ou vai ou não vai, como é que fica seus filhos. Não é isso que o produtor precisa. O que o produtor precisa é paz, sossego, para dar porteira para dentro, recuperar a sua atividade, voltar a produzir, ter a sua lavoura bem cuidada e se recuperar. E deixar que da porteira para fora, ele tenha apoio de pessoas que sejam consistentes, que tenham conhecimento, que tenham credibilidade, que tenham nome no mercado, para cuidar dessas negociações. É isso, Sérgio, que a gente tem visto de maior sucesso. Bom, e é exatamente isso, né? Você mesmo falou com relação a, antes de assinar um contrato, pedir um assessoramento, mas nem sempre isso acontece, né? O produtor vai até o banco, seja lá a instituição mais antiga do Brasil ou não, qualquer uma dessas oficiais, ou até mesmo os particulares que estão aí, né, os privados, mas busca uma assessoria direto com aquele que tem o maior interesse em oferecer as maiores taxas, né? E as condições mais favoráveis para o lado do banco, né? Tem como fugir dessa regra, dessa lógica, antes de ir para um banco, antes de falar com o gerente, que teoricamente seria o amigo, entre aspas, né, desse produtor, procurar um assessoramento para evitar esse tipo de dor de cabeça futura? Realmente, Sérgio, isso é algo que os produtores estão começando a prestar atenção, né? Estão começando a se alertarem para isso. Antes de contrair a dívida, antes de chegar no momento da assinatura do contrato, é o momento de ter uma assessoria especializada, de ter alguém que possa orientá-lo, conversar, mostrar os pontos positivos e fazer a conta de qual que é o custo financeiro efetivo daquela operação. E tudo isso vai servir para que ele se prepare para esse momento que nós estamos vivendo agora. Os clientes da nossa empresa, aqui da AgroEasy, nós temos falado com eles desde o começo, desde antes do plantio, para que eles se preparassem, juntando a documentação completa, quando tiver uma visita de um técnico do banco, da fornecedora de insumos, da trading que ele fez a comercialização, registrar a data, o local, quem foi, quem que esteve lá, o que eles conversaram, o que foi feito, o que foi visto, para que o produtor tenha elementos. Inclusive com relação ao seguro, Sérgio, o que a gente vê muito é que o produtor, na hora assina o seguro e é obrigado, hoje existe uma regulamentação para isso, e ele procura fazer o seguro mais barato, e no final das contas o seguro mais barato é o mais caro, né? Porque não cobre nada. Então, essa o alerta que a gente quer trazer para os produtores, sabe? Existe um trabalho profissional, existem gente especializada, empresas competentes que podem fazer esse trâmite antes de plantar
até depois de colher. Existem pessoas que são especializadas, aí, como a gente sabe, no trade, na compra e venda, na comercialização, na corretagem. Não é esse o papel que a Agro se propõe a fazer, não é isso mesmo. A gente quer trabalhar com o produtor na orientação, o que ele vai fazer antes de tomar o crédito, depois de tomar o crédito, o que ele vai fazer, como é que ele vai conduzir, e na hora de sentar na mesa para negociar. A gente sabe que na hora da negociação, como o Sérgio falou, você bem comentou, Sérgio, o gerente é amigo, né? Ou quem que está do outro lado da mesa sempre é amigo, na hora da venda do produto, na venda do serviço. Isso é uma realidade dos fatos. Isso não é um defeito, isso não é problema, isso não é crítica, isso não é nada, isso é a realidade, tá certo? Mas no momento da inadimplência, da dificuldade, do momento dos problemas, o que a gente percebe é que aquelas pessoas vão cuidar das suas atividades normais, seguir a próxima safra e vão delegar para um terceiro sentar com o produtor para negociar, um terceiro que muitas vezes não acompanhou, não sabe o que aconteceu, não tem conhecimento e está ali para servir apenas como cobrador. E nessas horas a gente sabe que na pressão do momento, naquela cobrança, naquele momento difícil que o produtor enfrenta, às vezes ele acaba fazendo acordos ainda piores do que feito anteriormente. Agora, dessa questão de chegar na judicialização, seria uma segunda etapa. Na tua experiência, né, são 40 anos, daí para mais, né, que o Jânio tem trabalha dos dois lados do balcão, né, já tem essa experiência de mais de 40 anos junto da AgroEasy. Você sempre está conosco aqui falando exatamente sobre o planejamento, a necessidade de colocar tudo no papel, acompanhar diretamente, em detalhes, tudo aquilo que está sendo assinado, os contratos, para poder evitar problemas mais sérios. Na tua experiência, o que deve pegar mais firme nesta safra 23-24? Os números ainda não saíram, mas muitos produtores estão aí com dificuldades. No fornecimento de insumos, junto com as instituições financeiras, com os bancos, junto às empresas concessionárias, máquinas, equipamentos. Onde que deve morar o problema maior nesse momento, nesse ano 2023, nessa safra 23-24? Ô Sérgio, o problema ele está estabelecido e não existe assim alguém que seja mais flexível, seja melhor de negociar, seja mais fácil. A sugestão que a gente fala, que a gente faz para os nossos, a gente já está fazendo com os nossos clientes e queremos compartilhar com todos do clube, é que procurem já imediatamente os seus credores para começar a negociação. A gente sabe que quem chegar primeiro vai ter as melhores condições. Você vai ter mais tempo para conversar, mais tempo para discutir uma proposta, sem aquela pressão aí da dívida vencida, do nome no Serasa, a ameaça da judicialização por parte das empresas, a cobrança aí da CPR, da exigência de os achates aí do produto não entregue. Então, a nossa sugestão é que o produtor procure imediatamente uma assessoria, um acompanhamento de alguém da sua confiança e comece a negociar. Porque todos os credores sabem que neste ano eles vão precisar ter uma flexibilidade. Mas é certo também que essa flexibilidade tem um limite. E a gente sabe que quanto mais tarde ficar, menor vai ser esse limite. A nossa sugestão é que você faça um levantamento do que você está colhendo, veja algumas prioridades. Existem algumas operações que a gente sabe que são prioritárias, que elas devem ser honradas, elas têm que ser honradas, e aí, junto com uma assessoria especializada, fazer o direcionamento da sua produção, dos seus recursos, para que você atenda o maior número possível de credores, continue na atividade, sem necessidade de vender patrimônio, tudo mais. Nós conversamos com um cliente nosso recentemente, que ele passou pela experiência de, num momento de muita pressão, ele tomou a decisão de vender uma das suas propriedades e pagar as contas. Ele vendeu e pagou. Acontece que ele diminuiu a renda. Com a diminuição da renda, as despesas não diminuíram. Ou seja, a situação dele complicou ainda mais e vendeu mais uma segunda propriedade. E a gente sabe que, no final das contas, infelizmente, o que a gente vê é que as pessoas
acabam, o patrimônio, quando é vendido nessas condições, nunca é vendido pelo preço justo, e existe um sentimento de frustração, um sentimento de fracasso, um sentimento que é muito ruim, que é muito pior do que enfrentar uma negociação fazendo aquilo que é correto. Outra questão também, Sérgio, que a gente quer deixar bastante clara, é que as pessoas tenham a consciência de que com esse clima, com o El Niño, com tudo que aconteceu, não colher bem não é um problema, não é uma falha, não é um defeito, não é algo que o produtor tenha errado, tenha se precipitado, tenha feito algo errado. A natureza, esse é o nosso negócio. O nosso negócio é uma indústria a céu aberto. Uma indústria a céu aberto, ela está sujeita a essas coisas. Então, a gente tem que estar preparado e ter cabeça fria, estar assim bastante seguro do que vai fazer. E o nosso conselho para os nossos clientes este ano, seguimos aí as orientações de vários especialistas. Nós não somos especialistas em clima, nem em plantio, nem em escolha de variedades. Não somos nada, nós somos especialistas na gestão financeira. E nós verificamos que, em algumas situações, o clima se mostrava bastante difícil e a nossa sugestão foi para que se plantasse somente aquelas áreas realmente muito boas. Era melhor reduzir um pouco o plantio, deixar de plantar, dar um repouso para a terra, do que plantar tudo diante de um cenário que se mostrava bastante complexo. Se por acaso os nossos clientes tomaram essa decisão, se o El Niño não tivesse acontecido, não tivesse acontecido nada, e ele reduziu o plantio de 10%, 15% da área, ele falou, poxa, eu deixei de plantar. Porém, ele deixou de gastar insumos, ele deixou 15% da sua área repousando, a área está se recuperando, o solo brasileiro, todos nós sabemos, é um solo que demanda muito fertilizante, é bem diferente do solo da Argentina e da Europa, por exemplo. Então, dar um descanso com um pedaço do solo também é uma boa coisa. Então, Sérgio, é isso que a gente tem colocado aqui e temos divulgado em todas as oportunidades que a gente tem. Agora é a hora de sentar na mesa. Duas questões ainda para falar contigo, Jânio, e se me permite. A primeira é que, em uma entrevista anterior, nós falamos a respeito da entrega de uma possível carta, né, de pedido de prorrogação aos bancos. Cabe ainda nessa situação, esse expediente, chegar lá, pedir a prorrogação dos prazos, direto com a instituição financeira, direto com o banco? Ainda é possível isso no momento que se vê já atolado nas dívidas, elas atrasadas, partir para outra situação, para outro tipo de frente? Ou ainda cabe entregar um pedido, uma carta com pedido de prorrogação das dívidas junto ao banco? Isso ainda é possível ou não? É possível, Sérgio. O que a gente precisa avaliar é qual o tipo de operação de crédito que o produtor tem. Para aqueles produtores que operam com o crédito rural tradicional, o chamado recurso controlado, existe sim a alternativa. O Manual de Crédito Rural prevê que, nos casos de frustração de safra, redução de preço, dificuldade de comercialização, é possível fazer a prorrogação. Acontece que a maioria dos bancos, por questões de política interna, isso aí não é crítica a nenhum banco, mas é uma realidade, os bancos preferem renovar as operações, fazer uma nova operação para a próxima safra, do que fazer uma renegociação ou uma prorrogação. Cada produtor precisa avaliar bem a sua situação. Nós temos casos de produtores que foi oferecido a prorrogação da operação dele, mas os juros da prorrogação, no caso desse nosso cliente, era 21,9 ao ano. E nós orientamos para que ele fizesse uma renegociação. A renegociação, a taxa é 10,2, ou seja, a metade. Então, é mais simples fazer a prorrogação? Você chega lá na agência, fala com o seu gerente, assina uma cartinha e ele prorroga. Acontece que você vai pagar no ano que vem 21,9% ao ano. E se você sentar e renegociar, você pode fazer uma renegociação por um prazo maior, pagando 10,2%. Aí é essa questão. Como é que a gente vai enfrentar? E como é que o produtor vai ter conhecimento, condições de sentar e fazer essa discussão sem ter um apoio de alguém que tenha especialização nessa área?
essa é a dificuldade que a gente vê com o produtor. Ele opta pelo caminho mais simples, mais rápido, e que é o que é proposto, e deixa de aproveitar as oportunidades que tem dentro da lei, dentro da regra, sem nenhuma medida radical, fazendo exatamente o que prevê a legislação, ter um benefício maior na sua negociação. Bom, é lógico, aí entra o papel também da AgroEasy nesse sentido, exatamente o teor dessa nossa entrevista. Por fim, essa questão do penhor, máquinas, equipamentos, foi lá um problema de arresto, talvez 10, 12 anos atrás, não me lembro exatamente qual período, mas em plena safra houve bloqueio, arresto de máquinas, equipamentos, depois foi solucionado ou resolvido até um certo ponto. Existe essa questão ainda da penhora de bens da própria fazenda, no caso da inadimplência, além, lógico, da própria terra, da própria fazenda, que seria o recurso final, né? A penhora ainda é possível de alguns bens do inadimplente, Jânio? Sim, Sérgio. Agora nós temos ainda uma situação um tanto mais grave, que é a questão da alienação fiduciária de máquinas e também a alienação fiduciária de propriedades rurais. A alienação fiduciária, ela prevê que vencida, passado 90 dias, e o produtor sendo notificado, no caso das máquinas, elas são recolhidas. E no caso da propriedade rural é feita a chamada consolidação, ou seja, o credor passa a ser dono da propriedade e ao devedor ainda lhe cabe a possibilidade de pagar a dívida e recuperar a propriedade. Nós sabemos que por conta de algumas decisões judiciais e tudo mais, muitas empresas empresas de máquinas não estão recorrendo mais a essa questão da alienação fiduciária. Porém, quando a máquina é nova, as condições são melhores, a gente tem percebido sim que existe essa pressão e esse bloqueio de bens. Na verdade, o que acontece é que os bens são recolhidos normalmente para o pátio da revendedora da marca na região e são vendidos. E são riscos, sim. Existem medidas legais e por isso que é importante antecipar, porque para o credor, nenhum credor quer o seu trator, nenhum credor quer a sua fazenda, nenhum credor quer isso. Os credores querem receber os recursos e girar a sua atividade, tá certo? Então, mas, por outro lado, existe também, a legislação brasileira prevê que em determinados prazos sejam tomadas algumas medidas legais para a proteção dos direitos, porque se você também não cobrar, não falar nada, deixar passar o tempo, existem as prescrições. Então, é importante que o produtor saiba também que se o banco, ou a revenda, ou a trading, ou qualquer um dos fornecedores de insumos tomarem algumas medidas, como protesto, como alguma outra coisa, eles estão tomando as medidas que a legislação prevê. Não é um caso assim de perseguição. Sim. Ele está me perseguindo. Não é uma medida legal. Porém, é possível evitar essas medidas legais, é possível antecipar essa situação, é possível chegar a um acordo de forma que o produtor continue na atividade. Porque se o produtor, de alguma forma, ele deixar de produzir, a gente sabe que o que é uma propriedade, o que é um trator parado dentro do barracão um ano. Ele acabou, ele não é mais nada, uma colheitadeira, uma granja de suínos que está sem suínos, uma granja de frango, tem frango, uma lavoura que não plantou, ficou um ano abandonado. E o que é? A gente sabe exatamente o que acontece. O que dá vida, o que faz gerar recursos, o que gera emprego, o que gera renda, o que gera movimento, o que gera vida, de todos os aspectos, é a produção. Algo que não está produzindo, ele está fadado à morte, né? Então, isso é muito importante, que o produtor, ele sente, converse, procure um apoio se ele se sentir inseguro. Um dos lemas da nossa empresa é assim, né? Desde que nós cuidamos das suas responsabilidades, enquanto você cuida do que mais lhe interessa, que é o quê? Produzir. Tá certo? Exatamente. Essa é o caso.
E não só antes de chegar nesse extremo, né? Como o próprio João Batista Olive, nós aqui do Tempo e Dinheiro, nós falamos sempre a respeito da busca de ferramentas de proteção, né? Para não deixar o dinheiro à mesa, à disposição, buscar sempre uma estratégia, fechar no pré-comercialização e depois na comercialização, né? Pré e pós-safra, né? As ferramentas de hedge, proteção de preços, para evitar também problemas mais sérios, perder mais dinheiro diante dessas incertezas. Não é isso, Gênio? É isso. Os nossos clientes, nós temos dado como recomendação de que ele estabeleça qual o seu custo de produção anual e, sobre esse custo de produção, ele faça uma operação de proteção. É um contrato de opção. Esse contrato de opção vai protegê-lo no caso da queda dos preços, e ele vai continuar participando da alta. O que a gente sempre diz é o seguinte: se você fizer um contrato de hedge, você vai comprometer tanto os sacos da sua proteção, esse está protegido. E o que passar disso é 100% lucro. Você pode aumentar o seu lucro se o preço do seu produto subir? Pode. Você vai diminuir o seu lucro se o preço do produto cair? Não. Por quê? Porque você vai estar protegido, você vai estar redeado. Isso também é muito importante que o produtor faça, porque no caso da soja, milho, algodão, que são essas commodities que são cotadas em moeda internacional, café, você pode fazer uma proteção. Você vai gastar lá 10 mil sacos, 20 mil sacos, 50 mil, 30 mil, dependendo do volume de cada um, e você sabe que aquela quantidade de produção é suficiente para você pagar os seus compromissos do ano. O que passar dali é 100% lucro. Vendido a R$10 ou a R$1.000, é 100% lucro. Claro que a gente espera que o produtor, o preço seja melhor do que a da proteção, e ele, em vez de gastar 10 mil sacos, gaste 8, gaste 7, gaste 6. Mas isso é o céu com ar-condicionado, né? Mas a gente sabe que se ele fizer a proteção, assim como o João Batista sempre tem colocado, Maurício Melinelli tem feito os cursos, e o Vlamir e tudo mais, quer dizer assim, o produtor precisa imitar o americano naquilo que ele faz diferente da gente. Ele faz diferente da gente somente isso. Ele só planta depois que ele vende. Ele vende, vai dar lucro, vai dar margem de lucro, 5, 10, 8, 3, não importa a margem, mas ele sabe que vai ter uma margem. Aí ele tem um contrato de venda futura, ele tem um contrato de opção para ele se beneficiar das altas, e com isso ele vai tocar a sua atividade. Eu creio que esse, Sérgio, talvez seja o maior desafio, o grande desafio da produção agrícola brasileira para a próxima década. Tá certo. Falamos com Jânio Zeferino, direto da AgroWiz em Brasília, conosco. Está chovendo aí, Jânio, ou não? O tempo está chovendo bastante, Sérgio. À noite tem chovido, mas chuvas calmas. Nós tivemos, no começo do mês, tempestades muito violentas, mas agora mesmo, agora eu estou olhando aqui para fora aqui do meu escritório, o tempo está fechado, está nublado, vai chover durante a noite, com certeza. Mas chuvas calmas. Bom, tomara, né? Plantadeiras, né? Abençoadas, que tenham céu de brigadeiro, como dizem os mais antigos, né? E que tenha soluções aí à frente. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Estarei sempre aqui. A gente tem uma maior alegria e satisfação de participar com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos os telespectadores e quem vai assistir depois aí pelas redes sociais. Igualmente, Jânio, um abraço para você. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado, continue nos prestigiando. Lembro que o Tempo e Dinheiro está aqui, o Clube de Assinantes, e você também tem os nossos canais, mídias sociais. Vá lá, curta, comente, compartilhe, faça o Tempo e Dinheiro cada vez mais forte. Está aí os endereços, né, as mídias sociais para você se inscrever e comentar toda a programação. E diariamente, a partir das 12 horas e 30 minutos, já sabe, o encontro marcado com João Batista Olive e equipe. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até uma próxima.